Olá pessoal, esse é o quinto exercício da lista repetição enquanto, que diz o seguinte: faça um algoritmo que calcule a média de todas as turmas de uma escola. Então, ele quer que a gente calcule a média da escola como um todo. Considere como entradas o número de turmas e o número de alunos de cada turma. Então, a gente não sabe quantas turmas tem na escola e quantos alunos tem por turma. Para simplificar a solução desse problema, a gente vai considerar que o número de alunos por turma é sempre o mesmo. A média de cada turma deve ser apresentada. Então, essa média é baseada na nota dos alunos, além da média geral, que será o resultado da média das turmas. Então, esse exercício é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque pela primeira vez nós vamos precisar de dois laços de repetição, um dentro do outro, para resolver esse problema. Por quê? Porque primeiro eu preciso calcular a média de uma turma, e uma vez que eu sei que eu consigo calcular a média de uma turma, eu repito esse algoritmo para todas as turmas da escola e consigo a média da escola. Nós vamos começar de uma forma bem simples, primeiro pelas entradas. Então, nós vamos solicitar para o nosso usuário as duas entradas que o exercício fala, que é o número de turmas e o número de alunos em cada turma. Digite o número de turmas. Vou chamar de num turmas. Int input, vamos trabalhar com números inteiros. E o número de alunos por turma. Então, digite o número de alunos por turma. Vou chamar essa variável de num alunos, também inteiro. Certo? Então, nós vamos esquecer um pouquinho a escola e vamos começar primeiro calculando a média de uma turma, certo? De uma forma bem simples. Bom, para calcular a média da turma, eu precisaria ter as notas de cada aluno, certo? Para simplificar um pouco mais esse exercício, nós não vamos pedir notas individuais por disciplina. Nós vamos pedir diretamente uma nota que representa a média daquele aluno. Então, essa nota já representa a média de todas as disciplinas, senão nós teríamos que colocar mais um laço de repetição para isso. Nós vamos simplificar de uma forma, da seguinte forma. Então, eu vou simplesmente pedir para ele digitar a média do aluno. Eu vou ler essa informação, média, aluno. Agora eu vou trabalhar com o tipo float, porque o valor da média não necessariamente é um valor exato. Bom, isso daqui solicita a média de um aluno. Só que nós temos como premissa nesse exercício que existem vários alunos numa sala, tanto que uma das entradas é o número de alunos. Então, se ele digitar que cada sala tem 10 alunos, eu preciso ler 10 médias. Se ele digitar que tem 20 alunos em cada sala, eu preciso repetir isso aqui 20 vezes para ler 20 médias. Por esse motivo que a gente vai agora colocar um laço de repetição, certo? Baseado em todos os exercícios que a gente já realizou anteriormente, para controlar o número de repetições que eu vou fazer dessas duas linhas que pedem a nota dos alunos, certo? A média dos alunos. Então é o mesmo esquema, mesmo processo, só que eu vou mudar um pouquinho o nome das variáveis porque a gente vai ter dois laços de repetição. Então eu vou iniciar criando uma variável chamada conta aluno igual a zero. Em seguida eu vou fazer o meu laço de repetição, que eu vou colocar como condição para ele contar enquanto conta aluno for menor que o meu número de alunos. Porque essa variável número de alunos, ela contém o meu número máximo de alunos por turma. E agora eu vou alterar a indentação das duas próximas linhas para que fique dentro do laço de repetição, certo? Então, se a gente executar o programa nesse ponto, só para a gente... e antes disso, né, nós precisamos mover a nossa variável conta aluno, incrementando ela em 1 toda vez que a gente pedir uma média, porque senão esse código vai executar para sempre. Então, conta aluno é igual a conta aluno
mais 1. Se a gente executar esse programa, vocês vão observar que ele vai pedir aqui, ó, digite o número de turmas, vamos dizer que tem uma turma, e vamos dizer que tem 2 alunos por turma. Então, ele vai pedir, digite a média do aluno, esse primeiro aluno tirou 10, digite a média do segundo aluno, 9, e o programa acaba. Por quê? Porque eu digitei 2 alunos na entrada. Perfeito, já alcançamos uma parte do problema. Agora que a gente conseguiu um bloco que lê as médias de cada aluno, a gente já pode calcular a média da turma. Por quê? A média de uma turma é a soma das médias dos alunos dividido pelo número de alunos, que a gente também tem essa informação, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso criar uma variável chamada soma média alunos igual a 0. Essa variável começa sempre com 0. E o que eu vou fazer? Nesse ponto aqui do programa, na linha 17, após a linha 17, na verdade, eu tenho a nota de cada um dos alunos. O problema é que quando eu terminar esse laço de repetição e ler o segundo aluno, eu vou perder a nota do primeiro, porque eu vou gravar sempre na variável média aluno. Por esse motivo, logo em seguida que eu li a informação da média do aluno, eu já vou acumular esta informação na variável de soma das médias. Por que isso? Porque eu já vou calculando o total das notas dos alunos. E eu não vou perder a informação da nota do aluno na próxima volta, na próxima iteração desse laço, certo? Então, o que acontece? Quando eu concluir isso daqui, quando terminar o laço de repetição, na variável soma média alunos, eu tenho a soma das notas de todos os alunos. Então, para eu calcular a média da turma, repara que eu retornei a indentação para o nível 0. Por quê? Porque eu não posso calcular a média antes de eu somar todas as notas dos alunos. Eu tenho que concluir esse processo. Então, o cálculo da média vai ficar bem simples. É basicamente a soma das médias de todos os alunos dividido pelo número de alunos que eu tenho nessa sala. E eu já posso, inclusive, mostrar essa informação, certo? Então, média da turma é média turma. Então, vamos testar? Se a gente executar novamente esse programa, ele vai pedir digite o número de turmas. Eu vou colocar primeiro uma turma, digite o número de alunos 2. Então, o primeiro aluno tirou nota 10 e o segundo aluno tirou nota 9. Então, está ali a média 9,5. Perfeito, está funcionando. Só que isso é metade do nosso problema. Por quê? Porque isso calcula a média de uma turma. E nós queremos calcular agora a média da escola, que é baseada na média de todas as turmas. Então, se a gente pensar que isto daqui calcula a média de uma turma, se eu repetir essas linhas de código pelo meu número de turmas, eu vou ter as informações das médias de todas as turmas. E se eu fizer a média das médias das turmas, eu tenho a média da escola, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar mais um laço de repetição acima desse que já existe, certo? Então, todo esse código vai ser repetido pelo número de turmas. Então, como é que fica isso? Você vai criar uma nova variável para controlar o número de voltas desse novo laço de repetição, que eu vou chamar de conta turma, igual a 0. E em seguida eu vou fazer o meu segundo laço de repetição, while conta turma for menor que a minha variável que contém o meu número total de turmas, que é essa variável aqui da entrada, que é o número de turmas, certo? Abro dois pontos que abre inicia o bloco e o que acontece? Todo esse código aqui precisa ser edentado em um nível. Por que isso? Porque assim, todo este código está dentro deste laço de repetição aqui, certo? Então, a gente vai ter um laço mais interno, que repete pelo número de alunos, e que então calcula uma turma, e aí a gente tem um laço mais externo, que repete esse código para várias turmas, certo? Importante que a gente precisa incrementar a variável conta turma
certo? Então, a gente pode, aqui no final do código, porque quando eu chego nesse ponto, eu já passei por todos os dados de uma turma inteira, então eu posso contar mais um na variável conta turma, certo? Se nós executarmos o código da forma como ele está, nós podemos ver o seguinte. Vamos agora dizer que nós temos duas turmas e cada turma tem 2 alunos. Então, a primeira média do primeiro aluno, nós podemos colocar como 10 e como 9. Observa que permanece igual, 9,5. E ele já começa a pedir a média da segunda turma. Então, vamos nessa aqui, temos um 8 e um 7. Então, está ali 7,5 e o programa termina. Então, agora a gente pode calcular, por fim, a média da escola, que é a média das turmas, a soma da média das turmas dividido pelo número de turmas que eu tenho. Então, é o mesmo princípio da média de uma turma. Eu vou criar uma nova variável chamada soma média turmas, igual a zero. E nesse ponto aqui, ó, nesse ponto do programa, eu imprimo a média de uma turma, certo? Se eu repito, se esse bloco maior aqui faz um laço completo, eu vou perder a média da primeira turma quando eu calcular a média da segunda turma, porque ele vai calcular usando a mesma variável e vai gravar por cima. Por isso, logo em seguida que eu mostrei a média da turma, eu já acumulo na variável soma média turmas o valor da variável média turma que possui a média de uma turma. Com isso, eu não vou perder a soma da média de cada turma. E agora eu posso calcular a média da escola, certo? Que eu não posso fazer nesse ponto do programa, identado com o primeiro nível, o segundo nível de identação, porque eu estaria dentro do laço de repetição, onde eu estou ainda trabalhando com várias turmas, certo? Eu preciso recuar e ir para o primeiro nível, certo? E aqui eu posso fazer a média da escola, que é basicamente a soma da média das turmas dividido pelo número de turmas que eu tenho nessa escola. E aí eu posso imprimir o resultado, que é a média da escola é, vírgula, média escola. Então, vou verificar como é que ficou o programa em execução. Então, vamos lá. Ele vai pedir aqui, digite o número de turmas, vamos dizer que temos duas turmas, cada turma com 2 alunos. Então, o primeiro aluno da primeira turma tirou 10 e o segundo aluno tirou 9. Então, a média dessa turma ficou 9,5. Na segunda turma, já está pedindo aqui a informação, um aluno tirou 8 e outro tirou 7. Então, está aqui, a média desta turma é 7,5. 9,5 com 7,5 vai dar uma média 8,5 da escola.